Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. Eu não sei você, mas eu estou apaixonada por esse tapete. E além de bonito, ele também tem um outro diferencial. Essa peça não tem nenhuma emenda. Então, a partir do momento ali que eu comecei a trabalhar com o barbante cru, eu só fui cortar a hora que eu terminei toda a parte na cor cru. A mesma coisa com o barbante na cor bordô. Do momento que eu comecei a trabalhar com a cor bordô, eu só fui cortar o fio quando eu completei o tapete. Eu espero que você goste tanto quanto eu gostei. E ele foi trabalhado com fio número 6 e agulha de 3,5 mm e eu gastei, contando aí as duas cores, um total de 340 gramas de barbante. E ele ficou medindo 71 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. Se você fizer essa peça e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se for possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então, é isso. Agora, vamos lá para o passo a passo. Vamos iniciar trabalhando 10 correntes. Então, vou laçar o fio, buscar aqui pela laçada, e essa aqui é a minha primeira corrente. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou contar 4 correntes voltando atrás, 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, eu trabalho um ponto alto, corrente à frente, mais um ponto alto. Então, olha, contando essas correntes que eu voltei atrás como um ponto alto, eu tenho aqui um grupo com 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de separação, pulo 2 correntes de base, 1, 2, a partir da terceira, eu vou começar aqui a trabalhar mais um grupo de 3 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada corrente. Bem, então, eu trabalhei 2 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu vou subir 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Viro aqui o trabalho, venho nesse espaço de correntes e faço 3 pontos altos. Depois desses 3, eu faço 2 correntes, 1, 2, e agora eu vou trabalhar um ponto alto pegando pelo meio aqui daquela primeira corrente que eu voltei atrás. Passo aqui a agulha no meio dessa corrente, busco o fio e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou subir 2 correntes que vão equivaler aqui a um ponto alto, então 1, 2 correntes, laço, viro aqui o trabalho, faço mais 2 pontos altos nesse espaço. Então, aqui, olha, eu fiz um grupo de 3 pontos altos. Agora, são 2 correntes. Venho nesse espaço dessa ponta e aqui faço 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos, pegando por baixo aqui das correntes. E o terceiro ponto alto eu vou fazer pegando pelo meio da segunda corrente, contando aqui de baixo para cima. Passo a agulha aqui no meio da corrente, faço ponto alto.
Bem, então, aqui no barbante cru, eu vou fazer essas 3 voltas, em seguida eu vou estender aqui a minha laçada. E eu vou pegar um pedacinho de barbante aqui de outra cor, para eu prender aqui nessa laçadinha. Então, eu vou passar aqui por essa laçada, vou fazer aqui um nozinho bem solto, assim, só para prender aqui mesmo, para ela não escapar. Aí, eu pego aqui a pontinha e ajusto essa laçada para cá. Então, esse fiozinho aqui, olha, é só para segurar mesmo aqui a linha, para que não solte aqui o ponto. Eu vou colocar um pedacinho de fio assim de outra cor, porque se eu colocar um marcador aqui, vai ficar batendo aqui na mesa e fazendo barulho chato aqui na hora de gravar. Mas se você quiser e tiver aí, pode usar um marcador ao invés do pedacinho de linha. Bom, depois de prender aqui essa pontinha, eu vou virar o meu trabalho nesse sentido aqui, olha, eu vou ficar com a pontinha inicial aqui na posição para eu começar a trabalhar agora do lado de cá. Vou pegar o fio da outra cor que eu vou usar aqui. Essa cor aqui é o bordô. E venho na primeira corrente que eu fiz para começar a volta, que é onde está aqui a pontinha inicial do trabalho. Vou passar a agulha aqui nessa corrente e vou prender esse fio. Então, ó, perceba que eu estou com as 2 pontinhas aqui no mesmo local. Então, é nessa posição aqui que você amarra também para a gente continuar. Agora, eu vou subir aqui 4 correntes e vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos nesse espaço. Então, eu passo de novo aqui a agulha no mesmo lugar onde eu amarrei o fio e subo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laço e venho aqui trabalhar os 3 pontos altos. Então, aqui estão os 3 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer aqui 2 correntes e vou trabalhar um ponto alto, pegando pelo meio dessa corrente que eu tenho aqui, ó. Tenho 2 pontos altos e aqui um ponto alto feito com 3 correntes. Então, eu venho nessa corrente aqui, passo a agulha no meio e faço um ponto alto. Agora, nós vamos subir aqui 2 correntes, 1, 2, viro o trabalho e faço mais 2 pontos altos aqui nesse espaço. Depois desses 3 pontos altos, eu faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse próximo espaço. Então, 2 pontos altos eu vou fazer pegando por baixo aqui das correntes. E o terceiro, eu vou fazer pegando pelo meio da segunda corrente aqui, contando de baixo para cima. Então, 1, 2. Aqui no meio da segunda corrente, eu passo a minha agulha e trabalho o ponto alto. Agora, nós vamos subir aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vamos virar o trabalho e vamos fazer 3 pontos altos aqui nesse espaço. Depois desses 3, faço 2 correntes e venho trabalhar um ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente aqui que eu fiz para começar a volta de base. Bem, então, repare que aqui eu trabalhei 3 voltinhas com o barbante cru, 1, 2, 3, e 3 voltinhas aqui com o bordô, 1, 2, 3. Então, em cada uma das laterais que nós formos fazer aqui, nós vamos sempre fazer 3 voltas de cada cor. Aqui, olha, assim que eu terminar essas 3 voltas do bordô,
eu vou subir 2 correntes e vou começar a trabalhar por essa lateral. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos descendo aqui. Então, viro na posição para eu trabalhar aqui nesse lado. Subo as 2 correntes que vão equivaler um ponto alto, faço mais 2 pontos altos no espaço. Duas correntes, 3 pontos altos aqui nesse espaço. Duas correntes, 3 pontos altos no próximo espaço. Duas correntes. E agora eu vou fechar a volta aqui, olha. Então, eu tenho um bloquinho deitado aqui. E esse bloquinho, ele inicia aqui com 2 correntes, então, eu não vou pegar na segunda corrente. Eu venho pegar nesse ponto alto. Então, tenho aqui as correntes, em seguida esse ponto alto. Venho no topo do ponto alto, passo a agulha aqui pegando 2 fios, busco a minha linha e trabalho um ponto alto. Bem, então, aqui eu fiz a primeira volta dessa lateral. Ainda vou fazer mais 2 para ficar com 3, como eu orientei. 3 voltas em cada uma das laterais. Então, que fiz uma, vou fazer a segunda e a terceira ainda. Então, para iniciar essa segunda volta, eu vou subir aqui 2 correntes. Vou virar o trabalho e fazer mais 2 pontos altos nesse espacinho. 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes. E aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos que está na mesma direção que eu estou trabalhando. Então, quando os bloquinhos estiverem de pé, do mesmo sentido aqui que eu estou trabalhando, eu sempre vou fechar na segunda corrente que eu fiz para começar a volta de base. Por que que eu frisei isso aqui das 2 correntes? Porque vai seguir esse padrão. Quando nós encontrarmos bloquinhos que estão deitados aqui, oposto ao sentido que nós estamos trabalhando, nós vamos fechar no ponto alto, como eu mostrei aqui. E quando os bloquinhos estiverem em pé, aqui no mesmo sentido que nós estamos trabalhando, então, nós vamos fechar na segunda corrente. Bom, agora vamos para a terceira volta aqui dessa lateral. Então, eu vou subir 2 correntes que vão equivaler a um ponto alto, viro o trabalho, faço mais 2 pontos altos nesse espaço. E aqui eu vou seguir fazendo as 2 correntes e 3 pontos altos em cada espaço. Duas correntes e venho fechar a volta aqui na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta de base. Bem, então, aqui, olha, eu já trabalhei as 3 voltas dessa lateral, né? 1, 2, 3. E agora, então, eu vou estender aqui a minha laçada e vou fazer a marquinha, igual fiz aqui, prendendo aqui essa laçada para que não desmanche. Perceba que essas 2 marquinhas que eu fiz aqui no rosa, elas estão aqui na mesma direção. Então, sempre que quando nós formos mudar do bordô para o barbante cru e vice-versa, essas 2 marquinhas, elas têm que estar aqui, ó, alinhadas na mesma direção, uma na ponta de baixo e uma na de cima da mesma lateral. Então, sempre assim, para troca aqui de cor, para a gente continuar montando aqui a peça. Bom, e agora, então, eu vou voltar a trabalhar com o barbante cru.
vou fazer essa lateral, 3 voltas aqui nessa lateral, e depois eu vou fazer 3 voltas nessa lateral aqui. Então, sempre vai seguir assim, daqui por diante, nós sempre vamos fazer 2 laterais com a mesma cor, igual eu fiz aqui com o bordô. Trabalhei esse pedacinho aqui, e depois esse outro lado aqui. Então, sempre assim. Agora, então, faço primeiro esse lado, e depois esse aqui. Bem, então, agora é só pegar aqui o trabalho e virar essa ponta do barbante cru no sentido aqui pra gente trabalhar. Bem, então, procure deixar um cone de um lado do seu lado esquerdo e um cone do seu lado direito, que é para as linhas não enrolarem. Bom, aqui, olha, antes da gente soltar aqui a marquinha, eu vou pegar essas 2 pontas e já vou arrematar. Então, olha, eu gosto sempre de arrematar as pontas no barbante da mesma cor. Então, nesse caso aqui, vou pegar o barbante cru e vir entrelaçando aqui pelo meio desse ponto, até eu chegar ali no espaço. Aqui eu também passo pelo meio dessa corrente aqui. E venho até esse ponto alto. Agora, eu vou virar para cá essa ponta e prender embaixo dos pontos que eu trabalhar aqui, e já está arrematado. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o bordô. Eu vou passar pelo meio desses pontos. Eu venho trazendo aqui até esse espaço do canto. E depois eu prendo aqui embaixo. Bom, então, vamos continuar aqui. Eu vou puxar um pouquinho esse fio aqui. Vou soltar a marquinha. Aqui, para eu começar a trabalhar nessa lateral, eu tenho um bloco de 3 pontos altos. Então, todas as vezes que eu tiver esse bloco aqui, eu vou fazer 4 correntes e vir trabalhar 3 pontos altos no próximo espaço. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui nesse espacinho, faço 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes, e vamos agora trabalhar 3 pontos altos aqui nesse espaço da ponta. Então, primeiramente, eu faço 2 pontos altos pegando por baixo aqui das correntes. E o terceiro, eu vou fazer pegando pelo meio da segunda corrente aqui. Então, 1, 2. Passo a agulha aqui pelo meio dessa corrente. Então, aqui está, olha, terminamos a primeira volta aqui dessa lateral. Agora, para começar a próxima, nós vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vamos virar o trabalho e fazer 3 pontos altos no espaço de correntes. E nós vamos seguir aqui, fazendo 3 pontos altos em cada espaço, separando sempre com 2 correntes. E aqui, olha, todas as vezes que nós formos trabalhar nos cantos e tivermos espaço de correntes aqui, então, nós sempre vamos fazer os 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro ponto alto sempre vamos fazer pegando pelo meio da segunda corrente, contando sempre aqui de baixo para cima. Aqui completamos a segunda volta
Estamos fazendo 3 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Agora, nós vamos subir mais 4 correntes. Vamos virar o trabalho e vamos voltar aqui com 3 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. E aqui aquele esqueminha, né, da ponta, o grupo de 3 pontos altos nós fazemos com 2 por baixo das correntes e o terceiro pegando pelo meio da segunda corrente. Aqui nós já trabalhamos, né, as 3 voltas aqui, 1, 2, 3 dessa lateral. Agora, vamos subir aqui 4 correntes e descer por essa lateral trabalhando 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos. Então, vamos lá. Subo aqui as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e sigo agora trabalhando os grupos de 3 pontos altos nos espaços, sempre separando esses grupos com 2 correntes. Então, se eu não falar mais daqui para frente, separados com 2 correntes, vocês já sabem que é separados com 2 correntes, sempre esses grupos de 3 pontos altos. Bem, aqui está, olha, trabalhei os 4 grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, e aqui, olha, de novo, eu encontrei um grupo de 3 pontos altos na base que está deitado aqui, ao contrário desses que eu estou fazendo agora. Então, todas as vezes que eu encontrar esse grupinho de 3 pontos altos deitado aqui, eu vou fechar a volta pegando no ponto alto e não nas 2 correntes. Então, sempre vou passar a agulha aqui por 2 fios desse ponto alto aqui no topo, né, do ponto, e trabalhar o ponto alto. Então, completamos aqui a primeira volta dessa lateral. Agora, vamos para a segunda. Eu tenho um espaço de correntes aqui na base, então, começo fazendo apenas 2 correntes que vão equivaler um ponto alto, viro o trabalho e faço mais 2 pontos altos aqui nesse espaço para completar o primeiro grupo. E sigo com 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui no final, então, fecho a volta com um ponto alto, pegando pelo meio da segunda corrente. Bem, completamos, então, a segunda volta aqui dessa lateral, agora vamos para a terceira. Inicio com 4 correntes. Viro o trabalho e volto aqui fazendo 4 grupos de 3 pontos altos. Para fechar aqui, passo a agulha no meio da segunda corrente, trabalho um ponto alto. Perceba que a ponta lá da linha que eu estou trabalhando aqui, na agulha, ela já está na mesma direção dessa pontinha aqui. Então, é hora agora de eu estender aqui essa laçada e prender a minha marca. Lembra que eu falei que sempre as marcas vão ficar na mesma direção. Então, aqui está, olha, amarrei aqui a marquinha, estão as duas aqui na mesma lateral, uma numa ponta e outra na outra. Então, sempre assim aqui. E agora, então, nós vamos voltar a trabalhar com o bordô. Bem, então, agora a gente vira aqui, né, o trabalho para a posição aqui de continuar com o bordô.
E vamos fazer aqueles dois lados igual nós fizemos aqui. Então, inicialmente, eu faço 3 voltinhas aqui, de vai e vem, e depois trabalho mais 3 do lado de cá. Bem, então, aqui, olha, de base eu tenho um espaço vazio, então, sempre subo 2 correntes quando eu tenho esse espaço de base e faço mais 2 pontos altos. E aqui, deixa eu falar uma coisa também para você. Então, sempre que você for parar um pouco o seu trabalho para voltar depois, deixa um bloquinho feito assim na lateral que você vai dar continuidade, que fica mais fácil para você não se perder aqui na construção dessa primeira parte aqui, que é fazendo esse espiral aqui. Bem, então, vamos lá, vamos continuar. Vou aqui continuar fazendo 2 correntes e 3 pontos altos, e nessa lateral aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui, olha, eu já trabalhei os 5 grupos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos subir 4 correntes, vamos virar o nosso trabalho e voltar por essa lateral. E aqui, olha, nós vamos fazer 4 grupos apenas, 1, 2, 3 e 4. Vamos fechar essa volta com um ponto alto, pegando pelo meio da segunda corrente que nós temos aqui na base. Então, passo a agulha no meio, faço um ponto alto. Bem, então, encerramos a segunda volta dessa lateral, agora vamos para a terceira. Começo com 2 correntes, viro o trabalho e vou voltar aqui com 5 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, então, aqui está, eu trabalhei já as 3 voltas aqui nessa lateral, agora nós vamos vir por essa lateral aqui. Então, viro aqui no sentido de trabalhar para cá, e começo fazendo aqui 4 correntes. E nessa lateral, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Então, olha, eu vou descer aqui por essa lateral, vou fazer os meus 6 grupos e venho conferindo com você. Bem, aqui está, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Vou subir aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, virar o trabalho e voltar com 6 grupos de 3 pontos altos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, então, olha, eu vou fazer esses 6 grupos e venho. Completei a segunda volta com os 6 grupos, agora vamos para a terceira, começo com 4 correntes, viro o trabalho e volto com mais 6 grupos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fiz 3 voltas aqui nessa lateral. Perceba que a minha agulha, ela está na mesma direção
da ponta aqui do rosa, da marquinha. Então, chegamos no local onde nós vamos amarrar aqui a outra marquinha. E nós vamos voltar agora a trabalhar com o barbante na cor cru. Então, olha, de novo aqui, note que as duas marcas, elas estão nas pontas de uma mesma lateral. Depois que prendeu aqui a marquinha para segurar a laçada, então, nós sempre vamos voltar com a linha que vamos trabalhar na posição aqui, né, pra gente continuar. E aqui, vou agora fazer 3 voltas nessa lateral com o barbante cru, depois mais 3 voltas nessa lateral do lado de cá. Então, perceba que a gente vai sempre trabalhando em cores opostas, né, em cima de cores opostas aqui. Então, agora eu vou com o barbante cru nesse espaço maior aqui do bordô e depois sobre essa lateral aqui do bordô. Bom, e aqui nessa lateral nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Então, inicio aqui com 2 correntes, faço mais 2 pontos altos nesse espaço e sigo até ficar com os 6 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos de 3 pontos altos. Agora, vou fechar aqui a minha volta e olha, tenho aqui o bloquinho deitado. Então, quando a gente tem o bloquinho deitado, a gente vem aqui no segundo ponto alto e não nas duas correntes. Aqui, peguei pelo ponto alto. Agora, duas correntes, viro o trabalho e volto aqui com 6 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse primeiro grupo, eu já fiz aqui 2 correntes que equivalem a um ponto alto, né? Sempre fazemos mais 2 pontos altos aqui nesse espaço, que é para completar o grupo. 2 correntes, 3 pontos altos até o final aqui dessa lateral. Então, olha, eu vou completar essa volta e venho pra gente continuar. Aqui está, completei a segunda volta, agora vamos para a terceira. Começo com 2 correntes, viro o trabalho e volto aqui com mais 6 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Então, eu vou fazer os 6 grupos e venho. Eu trabalhei os 6 grupos e aqui já completamos as 3 voltas dessa lateral, né? 1, 2, 3. Agora, então, nós viramos aqui no sentido de trabalhar por essa lateral aqui. E vamos subir aqui 2 correntes, fazer mais 2 pontos altos no espaço. E vamos seguir. Então, 2 correntes, 3 pontos altos. Nesse lado aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou completar aqui os 8 grupos e venho. Aqui está, trabalhei os 8 grupos de 3 pontos altos. Agora, vamos para a próxima volta. Então, começo com 4 correntes, 1, 2, 3, 4, viro o meu trabalho e volto aqui fazendo 7 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem, então, eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos, agora nós vamos para a terceira volta dessa lateral. Então, eu vou começar com 2 correntes, vou virar o trabalho, fazer mais 2 pontos altos nesse espaço
E aqui, nessa volta, nós vamos trabalhar de novo 8 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer os 8 e venho. Trabalhei os 8 grupos e completei, então, 3 voltas aqui, né? 1, 2, 3. E assim que eu completo essas 3 voltas aqui, olha, a minha agulha, ela está nesse cantinho, na mesma direção aqui, onde está a marca no rosa. Então, agora eu vou colocar a marquinha aqui, nessa ponta. E, de novo, aqui, então, estou com as 2 marcas na mesma lateral. Então, agora, nós viramos aqui o bordô, no sentido de continuarmos o nosso trabalho. E vou seguir agora com essa cor por essa lateral aqui. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos nessa lateral. Inicio com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho no próximo espaço e faço 3 pontos altos. E sigo separando sempre com 2 correntes e 3 pontos altos em cada espacinho. Então, vou fazer os 7 grupos de 3 pontos altos e venho. Aqui eu trabalhei os 7 grupos de 3 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, vamos fechar aqui essa volta com 2 correntes e tenho aqui um grupo de 3 pontos altos que está deitado aqui. Então, ao invés de eu pegar na segunda corrente, eu pego no ponto alto que tenho aqui, logo à frente das 2 correntes. Bem, encerramos essa primeira volta no bordô. Agora, vamos para a segunda. Tem um espaço aqui de base, então, subo apenas 2 correntes, viro o trabalho. E na segunda volta aqui, eu vou fazer 8 grupos de 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para completar esse primeiro grupo, eu faço apenas 2 pontos altos pegando aqui por baixo das correntes. E agora, sigo com 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os 8 grupos de 3 pontos altos. Agora, vamos para a próxima volta. Tenho de base aqui um grupo de 3 pontos altos, então, inicio com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, viro o trabalho e venho no próximo espaço trabalhar 3 pontos altos. E nessa volta, nós vamos fazer 7 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou adiantar aqui e fazer os 7 grupos e venho para a gente continuar. Trabalhei 7 grupos de 3 pontos altos e completei 3 voltas aqui nessa lateral. 1, 2, 3. Agora, nós vamos descer por essa lateral. Então, vira o trabalho aqui no sentido de vir para essa lateral. E aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Tem um espacinho aqui no início, então, subo apenas 2 correntes e faço mais 2 pontos altos nesse espaço. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Sigo com 2 correntes e 3 pontos altos em cada espaço de base, até completar os 9 grupos. Então, eu vou adiantar aqui os meus e venho para a gente continuar. Então, aqui está, olha, eu trabalhei os 9 grupos. E agora, faço 2 correntes e venho fechar a volta com um ponto alto, pegando pelo ponto alto aqui de base, porque esse grupo aqui está deitado. Então, eu nunca pego nas 2 correntes quando os grupos estão aqui deitados. Sempre no ponto alto. Bem, vamos para a próxima volta. Tenho um espaço aqui na base, então, começo com apenas 2 correntes, viro o trabalho. E aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 grupos de 3 pontos altos. Esse primeiro grupo aqui eu completo fazendo mais 2 pontos altos aqui no espaço. E depois sigo com as 2 correntes e os 3 pontos altos em cada um dos intervalos. Então, eu vou completar essa volta e venho para a gente continuar. Eu trabalhei os 9 grupos de 3 pontos altos, vamos para a terceira volta dessa lateral. Então, tem um espaço aqui, começo com 2 correntes, viro o trabalho, faço mais 2 pontos altos aqui, nesse mesmo espaço de base. E eu vou seguir com as 2 correntes e 3 pontos altos. E nessa volta aqui também, nós vamos ficar com 9 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei a terceira volta aqui no bordô, e reparem que a continuação aqui do meu trabalho seria vindo por essa lateral, mas do lado de cá, na ponta de cá, eu já estou com a marquinha. Então, aqui é a hora de trocar a cor da linha. Então, vou prender a marca aqui e virar o trabalho nesse sentido, onde o barbante cru fique na posição para eu continuar. Bem, e agora então vamos por essa lateral e aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 3 pontos altos. Tem um grupo de pontos altos aqui na base, então inicio com 4 correntes e venho nesse próximo espaço e a partir daqui começo a trabalhar os 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou fazer os 9 grupos e venho. Eu trabalhei os 9 grupos. Agora, vamos para a segunda volta. Começo com 4 correntes. Viro o trabalho e faço mais 9 grupos aqui na segunda volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, venho aqui nesse próximo espaço e começo a trabalhar os 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Eu completei a volta. Agora, vamos para a próxima, que é a terceira aqui, né, dessa lateral. Então, começo com as 4 correntes. Viro o trabalho e volto com 9 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus e venho. Bem, então, aqui está, eu completei as 3 voltas aqui desse lado. Agora, nós vamos vir por essa lateral. Então, viro aqui no sentido de trabalhar para cá. E nessa lateral, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos. Então, começo aqui com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e venho nesse próximo espaço, a partir daqui começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Bem, trabalhei aqui os 10 grupos de 3 pontos altos. Fiz aqui 2 correntes e vou fechar essa volta com um ponto alto, pegando pelo ponto alto, pelo segundo ponto alto aqui que eu tenho nesse grupo que está deitado. Então, nunca pego aqui nessas correntes deitadas. Pego no próximo ponto alto. Bem, agora vamos para a próxima volta. Então, eu vou começar com 2 correntes, vou virar o trabalho. E nessa lateral, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Eu vou fazer os 11 e venho.
Trabalhei os 11 grupos de 3 pontos altos, agora vamos para a terceira volta aqui dessa lateral. Inicio com 4 correntes, viro o trabalho. E aqui, vou voltar com 10 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aqui os meus 10 grupos, separados sempre por 2 correntes, e venho pra gente continuar. Bem, completei aqui a terceira volta. Agora, eu estou aqui, olha, naquela posição onde nós já estamos com as 2 pontas de fio aqui na mesma lateral. Olha, descendo por aqui, eu encontro aqui nessa outra ponta a marca. Então, agora eu estendo aqui o fio, prendo a minha marca aqui nessa laçada. Bem, depois de prender a marca aqui no barbante cru, então, eu vou deixar aqui quietinho agora e virar a ponta do bordô no sentido de eu trabalhar aqui com essa linha. E nós vamos descer por essa lateral aqui. Bem, e nessa volta aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 3 pontos altos aqui com o bordô. Então, inicio com apenas 2 correntes e faço mais 2 pontos altos nesse espaço de base. E vou seguir aqui separando com 2 correntes e trabalhando 3 pontos altos em cada um dos espaços. Então, olha, eu vou fazer aqui os meus 11 grupos e venho pra gente continuar. Trabalhei os 11 grupos, agora vamos para a segunda volta. Começo com 4 correntes, viro o trabalho e na segunda volta nós vamos fazer 10 grupos de 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, venho aqui nesse próximo espaço e começo a trabalhar os grupos. Então, eu vou fazer os meus para adiantar aqui e venho para a gente continuar. Completei a segunda volta, agora vamos para a terceira. Eu vou subir 2 correntes, vou virar o trabalho. E voltar aqui com 11 grupos de 3 pontos altos. Então, para completar aqui esse primeiro, eu faço mais 2 pontos altos. Bom, então, eu vou trabalhar os meus 11 grupos de 3 pontos altos e venho. Bom, aqui estão os 11 grupos e eu completei aqui 3 voltas nessa lateral. Agora, nós vamos virar aqui o trabalho no sentido de descer aqui por essa próxima lateral. E aqui, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou subir aqui inicialmente 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e a partir desse próximo espaço, eu começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Trabalhei 12 grupos de 3 pontos altos, agora vamos para a segunda volta dessa lateral. Começo aqui com 4 correntes. Viro o trabalho e vou voltar com mais 12 grupos de 3 pontos altos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus para adiantar aqui. E aí, eu venho para a gente continuar. Eu trabalhei os 12 grupos aqui da segunda volta, agora vamos para a terceira volta dessa lateral. Começo com as 4 correntes, viro o meu trabalho. E sigo aqui com mais 12 grupos de 3 pontos altos na terceira volta desse lado. Então, eu vou fazer aqui a minha e venho para a gente continuar.
Trabalhei a terceira volta desse lado aqui e perceba que a minha linha, ela já está aqui na mesma direção da marca rosa. Então, aqui é a hora de eu prender a marquinha rosa do lado de cá e trocar aqui de cor para trabalhar. Bem, prendeu então aqui a marca na linha que nós acabamos de trabalhar, nós vamos virar aqui no sentido de ficar com o barbante cru. Agora, nós vamos descer por essa lateral e vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui eu começo com apenas 2 correntes, faço mais 2 pontos altos. E sigo fazendo as 2 correntes de separação e 3 pontos altos em todos os espaços que eu tenho de base. Então, eu vou fazer aqui essa volta e venho. Aqui está, eu trabalhei os 12 grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos iniciar a próxima volta subindo apenas 2 correntes. Vamos virar aqui o nosso trabalho. E vamos completar aqui o primeiro grupo de 3 pontos altos, fazendo ainda 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E aqui nessa lateral, nós também vamos fazer 12 grupos de 3 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Então, eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 12 grupos de 3 pontos altos da segunda volta aqui nessa lateral. Agora, vamos para a terceira volta. Então, eu vou iniciar subindo 2 correntes, vou virar o trabalho e voltar com mais 12 grupos de 3 pontos altos aqui na terceira volta desse lado. Então, aqui eu completo esse primeiro grupo com 2 pontos altos aqui no espaço e sigo com 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou fazer essa volta e venho para a gente continuar. Trabalhei os 12 grupos de 3 pontos altos e completei 3 voltas aqui nessa lateral. Bom, então, olha, eu vou contar com vocês aqui, olha, quantas laterais eu fiz até aqui. Então, olha, essa aqui foi aquela primeira partezinha com 2 bloquinhos apenas aqui no barbante cru. Então, eu vou contar as laterais do barbante cru. Então, aqui tenho uma, depois aqui a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e aqui a oitava lateral. Agora, nós vamos virar aqui o nosso trabalho no sentido de descer aqui nessa próxima lateral e essa aqui, então, será a faixa de número 9 no barbante cru. Então, a partir daqui, nós vamos mudar o padrão. Agora, eu vou estender mais voltas aqui com o barbante cru. Não vou fazer apenas 3, vou fazer um total de 12 voltas aqui nessa lateral, que é a lateral número 9 aqui do barbante cru. Então, vamos lá. Eu vou subir as 2 correntes, fazer mais 2 pontos altos aqui nesse espaço. E vou seguir fazendo as 2 correntes e 3 pontos altos em cada intervalo. E aqui nesse lado, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os 14 grupos e venho para a gente continuar. Bem, então, aqui está, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos subir aqui 4 correntes. Vamos virar o trabalho.
e voltar fazendo 13 grupos de 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos de 3 pontos altos aqui nessa lateral. Então, eu vou fazer aqui os meus e venho pra gente continuar. Trabalhei a segunda volta, fiz 13 grupos de 3 pontos altos e nessa lateral aqui nós vamos então trabalhar o total de 12 voltas com o barbante cru, sempre intercalando voltas, uma com 14 grupos de 3 pontos altos e a outra com 13 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui nós já estamos trabalhando o comprimento aqui do tapete. Então, vamos lá. Para iniciar aqui a terceira volta, eu subo 2 correntes, viro o trabalho. E volto aqui com 14 grupos de 3 pontos altos. Sempre separando com 2 correntes. Então, eu vou fazer os 14 grupos e venho. Trabalhei a terceira volta com os 14 grupos, agora eu vou para a quarta volta, subindo 4 correntes, virando o trabalho e voltando aqui com 13 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, olha, gente, é só a repetição mesmo do padrão dessas 2 voltas, uma com 14, uma com 13, 14, 13 e assim vamos até ficarmos com 12 voltas. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, estou iniciando a quarta, vou seguir com essa orientação até ficar com 12 voltas. Então, eu vou fazer aqui as minhas 12 voltas e quando eu estiver para fechar a volta de número 12, eu venho fechando junto com você e conferindo como é que ficou. Trabalhei as 12 voltas com a orientação que passei. Então, essa daqui foi a primeira daquela lateral número 9 que eu contei aqui junto com vocês no barbante cru. E a partir daqui, então, eu disse que nós trabalharíamos 12 voltas, e foi o que eu fiz, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A volta de número 12, ela ficou com um espacinho aqui no canto e no canto de cá também. Agora, eu vou trabalhar um intervalinho. Então, olha, vou fechar a volta de número 12, fazendo 3 correntes, 1, 2, 3, e eu venho aqui na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta de base, passo a agulha no meio e prendo um ponto baixíssimo. Eu vou laçar mais uma vez, vou estender a laçada, vou cortar esse fio. E nós encerramos, então, a parte aqui do barbante cru. Bem, então, aqui mostrando para você de um ângulo mais aberto como está o nosso trabalho. Então, essa parte maior aqui do barbante cru foi a que nós acabamos de fazer agora, aquelas 12 voltas, cortamos aqui o nosso fio. Agora, nós vamos dar continuidade com o barbante bordô. Então, ali, olha, de onde está a marquinha com o rosa, nós vamos descer por essa lateral e vamos trabalhar voltas de vai e vem aqui nessa lateral até totalizar 9 voltas. Desse lado de cá, no bordô, nós vamos fazer apenas 9 voltas e depois nós vamos contornar ao redor de toda a peça. Bem, então, vamos lá. Bem, então, para retornar aqui com o bordô, nós vamos inicialmente subir 4 correntes e trabalhar 3 pontos altos nesse espaço, depois já começamos aqui sobre o barbante na cor cru. 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, laça, vem aqui nesse espaço, 3 pontos altos.
2 correntes, e vem aqui já para o barbante na cor crua e mais 3 pontos altos, e vamos seguir aqui com os 3 pontos altos separados por 2 correntes. Nessa volta, nós vamos totalizar 13 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei os 13 grupos de 3 pontos altos, e essa volta, então, ela é fechada com 2 correntes e um ponto alto pegando nesse ponto alto aqui que está deitado. Então, aquele esquema de não pegar na segunda corrente deitada aqui, e sim no topo do próximo ponto alto. Bem, agora vamos para a segunda volta. Inicio com 2 correntes, viro o trabalho. E faço mais 2 pontos altos nesse espaço. E assim completo aqui um grupo de 3 pontos altos. Na segunda volta, nós vamos fazer 14 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 14 grupos aqui da segunda volta. Agora, para começar a terceira volta, nós vamos subir 4 correntes. Vamos virar o trabalho. E voltar aqui com 13 grupos de 3 pontos altos separados, sempre por 2 correntes. Bom, e nós vamos seguir, então, com essa orientação até totalizar aqui 9 voltas, contando a partir dessa aqui. Então, aqui já fiz 1, 2, estou iniciando a terceira, sigo com essa repetição até totalizar 9 voltas. Então, eu vou fazer as minhas 9, quando eu estiver para fechar a volta de número 9, eu venho fazendo junto com você e conferindo como é que ficou. Trabalhei as 9 voltas com o barbante na cor bordô, e por enquanto o trabalho está assim. Ainda não fechei a volta 9, vou fechar agora junto com você. Antes de fecharmos a volta 9, eu vou conferir aqui a quantidade de voltas junto com você. Então, olha, essa aqui foi a primeira das 9. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas. A volta de número 9, ela está aqui com uma alça de correntes no canto. Depois, eu tenho aqui 13 grupos de 3 pontos altos. E agora, nós vamos fechar essa volta da seguinte maneira. Olha, então, aqui eu fiz o grupo de 3 pontos altos. Agora, eu vou laçar sem nenhuma corrente. E eu venho aqui, olha, naquelas 2 correntes que eu fiz para iniciar a volta de base, passo a minha agulha pelo meio, busco aqui um fio. Então, olha, eu estou com 3 linhas aqui na minha agulha, né? Então, eu vou laçar e vou tirar só essa primeira aqui de baixo. Ainda continuo com 3. Agora, eu laço e tiro as 3 de uma única vez. Então, ficou assim. Agora, nós vamos começar a trabalhar ao redor aqui de toda a peça, vamos dar início ao acabamento do trabalho. Eu vou começar aqui descendo por essa lateral, que é a lateral mais comprida aqui do meu trabalho. Essa aqui, então, é a lateral mais estreita. E nós vamos começar pela mais comprida. Então, eu vou começar assim, né? Do local aqui onde eu fechei, eu vou passar a agulha por baixo desse ponto que eu fiz para fechar a volta. Eu vou buscar aqui um fio, vou trabalhar um ponto baixo e 3 correntes. Então, olha, 1, 2 e 3. Então, o ponto baixo e a primeira corrente equivalem a um ponto alto. Essas outras 2 correntes são o espaço de separação. Agora, eu venho no mesmo espaço aqui do canto e faço mais 3 pontos altos. Então, olha, aqui eu estou trabalhando um canto e nos cantos dessa volta nós vamos fazer leques com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos.
Então, esse leque aqui inicial, ele está incompleto. Quando eu estiver completando aqui essa volta, ainda faço 2 pontos altos aqui do lado desse ponto baixo dessa corrente e vou completar o leque no finalzinho aqui da volta. E vamos seguir fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada um desses espaços que nós temos aqui na base. Eu fiz as 2 correntes, venho no espaço, faço 3 pontos altos. Fez os 3, faz 2 correntes, próximo espaço, mais 3. 2 correntes, no outro espaço, 3 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. E vamos com essa orientação até o penúltimo espacinho de correntes que nós temos aqui nessa lateral. Então, olha, eu vou fazer o meu até aqui e venho conferindo com você quantos grupos de 3 pontos altos eu fiquei aqui na parte mais comprida. Bem, então, aqui eu trabalhei a lateral com a orientação que passei. Eu vou conferir com você quantos grupos de 3 pontos altos eu tenho aqui na lateral mais comprida. Então, olha, esse grupo aqui, olha, que está bem no cantinho, eu não vou contar, porque ele é um leque. Lembra que eu expliquei que vamos completar quando estivermos encerrando a volta. Então, esse aqui eu não conto, começo por esse aqui logo à frente. Então, a partir desse, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e encontrei as correntes que viram esse próximo canto. Então, aqui eu faço 2 correntes e vou virar o canto com um leque de 3 pontos altos, 2 correntes, 1, 2, e mais 3 pontos altos. Então, olha, os nossos 4 cantos serão trabalhados com leques iguais a esse. 3 pontos altos, 2 correntes apenas e mais 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui na lateral mais estreita, então, igualzinho fizemos na mais comprida. 2 correntes de separação e 3 pontos altos em cada um dos espaços, até esse espaço aqui, olha. Então, vou fazer o meu até aqui e venho conferindo quantos grupos de 3 pontos altos vamos ficar aqui na lateral mais estreita. Trabalhei a parte mais estreita aqui com a orientação que passei. Então, vou contar aqui a partir desse bloquinho, não conto o leque do canto, conto a partir desse e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrei aqui as correntes do canto. Então, depois desses 3 pontos altos, faço 2 correntes e venho trabalhar aquele leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Fez o leque aqui no canto, agora então nós vamos completar o restante da volta com a orientação que passei até aqui. 21 grupos de 3 pontos altos aqui nessa lateral mais comprida e depois na parte mais estreita nós vamos fazer os 12 grupos de 3 pontos altos, igual acabei de mostrar aqui. Bom, então eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei todo o restante da volta com a orientação que passei, virei aqui o último canto com o leque, entrei aqui na lateral mais estreita, fiz os 12 grupos. E agora, nós vamos fechar a volta da seguinte maneira, olha. Faço aqui 2 correntes depois desses 3 pontos altos e venho completar o leque desse primeiro canto. Então, eu venho aqui no espacinho e faço ainda 2 pontos altos.
Depois desses 2 pontos altos, eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando nessa corrente que tenho logo acima do ponto baixo. Então, tem o ponto baixo, em cima aqui uma corrente. Passo a agulha aqui no meio e prendo o baixíssimo. E assim, olha, eu completei aqui o leque desse canto. Agora, vamos iniciar a segunda volta aqui do acabamento. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para essa corrente que eu tenho aqui no meio do leque. Passo a agulha por baixo dessas correntes, busco um fio e trabalho um ponto baixo e em seguida vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui nas correntes do leque, prendo outro ponto baixo. Então, olha, os nossos 4 cantos serão trabalhados igualzinho eu acabei de mostrar desse aqui. Um ponto baixo, 6 correntes e mais um ponto baixo aqui nas correntes que viram o canto aqui no leque. Bem, então aqui depois de virar o canto, nós vamos seguir pelas laterais fazendo apenas 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E sempre nos espaços aqui de 2 correntes que nós temos de base, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Volto aqui e faço 2. 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Nas próximas correntes, faço 2 pontos baixos, 2. 4 correntes, 2 pontos baixos. 4 correntes, 2 pontos baixos. Bem, então eu vou descer pela lateral mais comprida com essa orientação. Quando eu chegar no próximo canto, eu venho conferindo junto com você com quantas alças de 4 correntes nós ficamos aqui na lateral mais comprida. Trabalhei as alças na lateral mais comprida, vamos conferir com quantas alças de 4 correntes eu fiquei. Então, olha, não vou contar aqui essa do canto, começo nessa aqui que é a primeira alça de 4 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 alças de 4 correntes na lateral mais comprida. E aqui eu já trabalhei um ponto baixo nas correntes do leque que viram aqui o canto. Então, o canto será virado sempre com um ponto baixo, em seguida 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui nas correntes do canto, prendo mais um ponto baixo. Aqui, idêntico àquele primeiro canto que eu mostrei para você. Agora, nós vamos trabalhar aqui a lateral mais estreita, com os intervalos de 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vem aqui nas 2 correntes e prende 2 pontos baixos. 4 correntes, 2 pontos baixos. Bem, então, olha, eu vou trabalhar aqui a minha lateral mais estreita e eu venho conferindo com quantas alças de 4 correntes nós ficamos aqui na parte mais estreita. Completei aqui a parte mais estreita e fiquei com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alças de 4 correntes preso sempre aqui com 2 pontos baixos. Aqui eu já fiz um ponto baixo nas correntes do leque, então, em seguida, eu viro o canto com as 6 correntes. Prendo mais um ponto baixo aqui nas correntes do leque. E agora, começo a subir pela lateral mais comprida com
a mesma orientação que passei do lado de lá para você. Então, eu vou completar o restante da minha volta seguindo as orientações que passei e venho para a gente continuar. Completei a volta com a orientação que passei. Depois dessa última alça de 4 correntes, eu vou fechar a volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio do primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta. Bem, agora vamos começar a próxima volta do acabamento, passando a agulha por baixo dessa alça de 6 correntes aqui do canto. Vamos subir 3 correntes que vão equivaler um ponto alto. E aqui no canto, nós vamos trabalhar o total de 11 pontos altos. Então, aqui tenho um, sigo agora pegando por baixo das 6 correntes e trabalhando os pontos altos até ficar com 11. Aqui está, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos virando o canto. Então, os 4 cantos serão trabalhados com 11 pontos altos. Agora, nós vamos vir nessa alça aqui logo à frente, vamos prender aqui 2 pontos baixos. 1, 2. Em seguida, 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Na próxima alça, 2 pontos baixos. Agora, eu vou laçar e vir na próxima alça, e aqui nas laterais, nós vamos trabalhar grupos com 8 pontos altos. Bem, então, aqui está, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Venho na próxima alça e prendo 2 pontos baixos. Depois, 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Na próxima alça, prendo 2 pontos baixos. Laço e na próxima alça faço 8 pontos altos. Depois dos 8 pontos altos, então, venho na próxima alça, prendo 2 pontos baixos, faço 4 correntes, e na próxima alça, prendo mais 2 pontos baixos. Agora, é só laçar e, na próxima alça, trabalhar 8 pontos altos. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos repetir aqui por toda a lateral. Uma alça de 4 correntes, um grupo de 8 pontos altos. 4 correntes, 8 pontos altos. 4 correntes, 8 pontos altos. Sempre presos aqui com 2 pontos baixos nas alças de correntes de base. Bom, então, eu vou fazer essa lateral, que é a mais comprida, e venho conferindo com quantos grupos de 8 pontos altos eu fiquei nessa lateral. Trabalhei com o padrão que orientei, vou conferir aqui quantos grupos de 8 pontos altos nós fizemos. Então, olha, esse é o primeiro grupo de 8, porque esse aqui é com 11, né, virando o canto. Então, a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 8 pontos altos. E totalizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 alças com 4 correntes, sempre presas aqui com 2 pontos baixos. E depois desses 2 pontos baixos aqui, eu tenho a alça de 6 correntes do canto, então aqui eu trabalho 11 pontos altos, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 11 pontos altos virando aqui esse canto, agora venho na próxima alça, que já é na lateral mais estreita, faço 2 pontos baixos. E sempre que a gente virar o canto, nós vamos fazer uma alça de 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vamos vir na próxima alça, prender 2 pontos baixos. Em seguida, nós laçamos e na próxima alça fazemos 8 pontos altos. Depois dos 8 pontos altos, prendemos 2 pontos baixos na próxima alça. E vamos repetindo aqui, agora 4 correntes, 2 pontos baixos. E aqui, olha, repare que antes de eu trabalhar o canto, eu vou ficar com uma alça de 4 correntes, e depois que eu trabalhar o canto, sempre vou ficar também com uma alça de 4 correntes. Então, sempre assim aqui nos cantos, 4 correntes, 11 pontos altos e 4 correntes. Depois, a gente segue aqui com o padrão dos 8 pontos altos e as alças de 4 correntes. Então, aqui eu vou fazer o restante da lateral mais estreita e venho conferindo com quantos grupos de 8 pontos altos vamos ficar aqui. Trabalhei a lateral mais estreita e fiquei com 1, 2, 3, 4 grupos de 8 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5 alças de 4 correntes. Encontrei aqui as 6 correntes do canto, então aqui eu trabalho 11 pontos altos. Depois dos 11 pontos altos, eu venho na próxima alça, que já é da próxima lateral, e prendo 2 pontos baixos. Em seguida, eu faço as 4 correntes. Na próxima alça, 2 pontos baixos. No laço e na próxima alça, 8 pontos altos. Então, esse é o padrão para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei a volta com a orientação que passei. Depois de prender aqui esses últimos 2 pontos baixos, eu fecho com um baixíssimo, pegando pela terceira corrente. Então, agora, vamos trabalhar a próxima volta. Eu vou voltar com a minha agulha aqui, olha, na mesma corrente que eu usei para fechar com o baixíssimo. Vou buscar aqui um fio e vou trabalhar aqui um ponto baixo, e em seguida vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Volto aqui na primeira dessas 3 correntes, passo a agulha pelo meio, deixando só um fio para cá e 2 aqui para frente. Busco a linha e prendo aqui um ponto baixo. Então, olha, aqui eu trabalhei um ponto alto com picô. Esse ponto baixo é a primeira corrente, é o ponto alto. As outras 2 correntes e o próximo ponto baixo, um picô. E nós vamos trabalhar pontos altos com picô aqui nessa volta. Então, fiz aqui no primeiro ponto, venho para o ponto logo à frente, faço um ponto alto. E vou trabalhar um ponto picô sobre esse ponto alto. Então, eu sempre vou subir 2 correntes, voltar aqui no ponto alto e pegar esses 2 fios, o bem em cima aqui do ponto alto e esse que tem aqui logo à frente. Busca a linha e trabalha um ponto baixo. Ponto à frente, faz um ponto alto,
E trabalha um picô nesse ponto alto, com 2 correntes, volta aqui no ponto alto, pega essa laçada aqui bem em cima, e essa que tem aqui logo à frente, e trabalha um ponto baixo. Bem, então, vamos seguir com essa orientação até o penúltimo ponto alto que nós temos aqui. Bem, então, olha, eu trabalhei com a orientação que eu passei, vim até aqui o penúltimo ponto alto de base, e o último ainda está vazio. Então, nesse último ponto alto que nós temos aqui nesse grupo, nós vamos fazer só o ponto alto e não vamos trabalhar picô. Então, faz esse ponto alto, agora vem nessa próxima alça e prende aqui um ponto baixo. Nessa volta, nós vamos prender só um ponto baixo nas alças de correntes que nós temos de base. E eu fiquei com o total de 10 pontos altos com picô aqui no canto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos com picô e o último aqui sem o picô. Então, os 4 cantos vão ser trabalhados com essa orientação. Prendeu aqui esse ponto baixo, direto laça. E agora, nós vamos vir no próximo grupo, e aqui nós vamos trabalhar 7 pontos altos com picô, e o último ponto alto aqui nós vamos fazer sem picô. Então, é só laçar, vir no primeiro ponto alto desse grupo, e começar a trabalhar os pontos altos com picô. Então, faz o ponto alto, sobe 2 correntes, vem aqui no topo do ponto alto, pega essa linha de cima e essa que tem aqui logo à frente. Busca o fio e faz um ponto baixo. E vamos assim até ficar com 7 pontos altos com picô. Bem, então, aqui está, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos com picô. Agora, eu laço, venho aqui no último ponto alto desse grupo e faço um ponto alto. Trabalhou o ponto alto, vem na alça da frente e aqui prende um ponto baixo. Laça, vem no próximo grupo, a partir do primeiro ponto alto, nós começamos a trabalhar 7 pontos altos com picô. Depois de fazer os 7 pontos altos com picô, nós fazemos um sem picô aqui nesse último ponto do grupo. Vamos para a alça de correntes e prendemos um ponto baixo. Laçamos, vamos vir aqui no primeiro ponto alto do próximo grupo e a partir daqui, de novo, 7 pontos altos com picô. Bem, então, esse aqui é o padrão para trabalharmos essa volta. Os 4 cantos, 10 pontos altos com picô e um sem picô, prende o ponto baixo na alça. E em todas as laterais, nós vamos fazer 7 pontos altos com picô, um sem picô e prendemos sempre um ponto baixo aqui nas correntes que nós temos de base. Então, é essa repetição que nós vamos por toda a volta. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho fechando essa volta junto com você. Trabalhei todo o restante da volta com a orientação que passei. Depois de trabalhar esse último ponto baixo, eu vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando pelo meio do ponto baixo que eu fiz aqui para prender o primeiro ponto picô. Então, fiz aqui essas 2 correntes e prendi um ponto baixo para formar o picô. Então, é nesse ponto baixo que eu vou passar a minha agulha pelo meio, buscar o fio e prender o baixíssimo.
Em seguida, eu vou laçar aqui mais uma vez. Vou estender essa laçada e cortar esse fio. Agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, pelo lado do avesso. Depois é estender bem a peça. Eu gosto sempre de começar a estender do meio para fora. E por fim, estender aqui os pontos picôs. Então, pego picô por picô e vou puxando assim para cima, apoiando a mão aqui na borda. Fazendo isso, o trabalho fica bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho, ative todas as notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais um passo a passo.